YouTube, tudo bom, gente? Hoje a gente tá aqui, né, na chácara. Estávamos comemorando o Natal aqui. Eu tenho aqui a presença da minha mãe. Ela tem uma filha, que sou eu, né? Sou filha única. E se dá umas tremidinhas aí é porque o bebê tá batendo na mesa, gente. Vocês sabem que vida de mamãe não é fácil, não dá tempo de ficar colocando direito aí o celular, mas vamos lá. Aqui hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de gestação da minha mãe, como foi para ela estar grávida, experiência de parto, né, e pós-parto. Então, minha mãe se chama Dalva, né, e então, mãe, explica um pouquinho pra gente como que você descobriu a minha gravidez. Bom, eu queria me casar e já logo ficar grávida, porque seu pai era 12 anos mais velho que eu, 12 anos mais velho que eu, então eu pensei, eu não vou me prevenir, a hora que vier o bebê que venha, porque eu quero beber o mais rápido possível. Então eu nunca me preveni, também nunca quis fazer tomar nenhum contraceptivo para mim não intoxicar de você. Então eu engravidei de você com o corpo totalmente limpinho, não bebia nada, não fumava nada e não tomava nada também. Aí eu me casei e já comecei sem nenhuma precaução alguma. E aí logo eu me casei em abril e me engravidei em abril. E você Engravidou nasceu no em mesmo janeiro. mês, então, que você E você nasceu em janeiro. descobriu a gravidez, certo? Tá, e como foi a descoberta em si da gravidez? Como foi descobrir? Como que você fez? Você fez um teste de gravidez? Como é que você descobriu essa? Então, a descoberta foi assim, como eu sempre tive menstruação irregular, eu não dava muita bola para isso, como eu falei antes, a hora que via veio, do jeito que via veio. Então eu senti que naquele mês já não tinha menstruação, certo? Aí você percebeu. Aí eu peguei o segundo mês, vi que não tinha menstruação, eu falei, então deve ter alguma coisa. Aí eu descobri que estava grávida lá pro mês de junho, mais ou menos. Quando eu também comecei a me sentir estranha, estava me sentindo estranha e não tinha menstruação. Aí fui até o médico e deu positivo. Ah, legal. A senhora fez o exame de sangue, então. Pra Fiz ter exame de certeza. urina. Ah, de urina. Legal. E esse exame de urina é igual de sangue ou como é que é? É diferente? Porque hoje em dia a gente tem o exame de... A gente faz o teste no banheiro, né? E a gente faz exame de sangue pra ter certeza. E o de urina como funciona? Foi a mesma coisa. Eu fiz o exame de farmácia, que era uma coisa que eu estava mais ou menos desconfiada, né? E depois eu fui até o médico, disse que expliquei o que estava acontecendo. E eles me pediram um exame de urina oficial para gravidez no laboratório e deu positivo. Ah, legal. E como que a família reagiu assim que você descobriu a gestação? A família reagiu assim meio cautelosamente. Eles falaram, você é muito jovem para ficar grávida, você só tem 22 Quantos anos? anos. 22, senhora tinha? Você só tem 22 anos, você tem toda a vida pela frente, você não terminou a faculdade ainda. Mas que seja bem-vindo, bebê. Legal. E por que a senhora acha que eles ficaram preocupados em relação à sua idade? Como é que foi a sua experiência de cuidar de um bebê assim que eu nasci? Então, eles Só ficaram pra- muito preocupados porque por eu ser muito jovem, por eu estar recém-casada, né? Não sabia bem se ia funcionar o casamento. E também porque eu já logo no começo da gravidez já senti fortes enjoos e fiquei doente, tive que me afastar do trabalho, tive ameaça de aborto, foi uma gravidez bem problemática. Sim. E assim, fora as complicações da gestação, que a senhora disse que teve, né? Ânsia de vômito e tudo mais, qual foi a pior complicação que a senhora sentiu durante a gestação? Então, a pior foi o ameaça de aborto, porque eu estava no trabalho e fui ao banheiro e vi que estava sangrando. E aí eu fui até o médico imediatamente, da fábrica mesmo. E o médico falou assim, você vai ficar hospitalizada 2, 3 dias, vai tomar esse remédio, não vai se mexer na cama depois de sair do hospital. Não, você vai ficar umas horas em observação, depois você vai para casa, não vai se mexer na cama de jeito nenhum,
Porque se você se mexer muito, você vai perder o bebê. E a senhora ficou quanto tempo de cama? Aí eu fiquei mais ou menos uma semana, assim, só tomando remédio para segurar e bem calminha na cama. Uhum. Então isso daí foi o que me deixou mais assustada. O resto foi um mal-estar tremendo, eu sentia sono demais, muito sofrimento, assim, muito vômito, muito mal-estar, não conseguia dormir, foi muito ruim. Eu fiquei doente, eu não conseguia comer. Até os 4 meses eu não comia nada, só vomitava, não comia nada. E estava doente. Mais magra do que eu estava tão magra quanto eu tô hoje. Então, nos primeiros meses, de 0 a 4 meses, a senhora ficou enjoada e teve todas essas complicações. E depois, do quinto ao nono? Como é que foi? Então, aí depois que eu tomei um remédio para pessoas malucas, se chamava... Eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Era um remédio que fazia a pessoa dormir. Por exemplo, O que eu tomei no hospital também. Eu comia, tudo que eu comia eu vomitava, jogava fora. Então, para eu não jogar fora, eu tomava esse remédio, que aí eu dormia. Desmaiava na cama, dormia, e era o tempo de fazer a digestão. Foi isso que me salvou. Então, depois desse tempo, quarto, quinto mês, aí eu já comecei a me alimentar e pararam os enjoos. Aí eu já me alimentava, continuava com sono, mas já me alimentava bem, já conseguia comer uma coisa ou outra, mas sempre me alimentando assim, com dificuldade, bem, mas com dificuldade. Sim, e teve algum momento assim, do auge de alegria na sua gestação? Fora a complicação, teve algum momento em que qual foi o momento mais alegre para você durante sua gestação? Os momentos mais alegres da gestação foi quando você começou a se mexer. Que eu tava vendo, eu já tava assim, bem fortinha, assim, você já estava com uns 8 meses mais ou menos, e você começou a se mexer, então era aquela interação entre você e eu, e isso daí era muito lindo, e todo o sonho do que você era, e foi muito bom. Ai, que legal, mãe, muito legal. E assim, o seu primeiro ultrassom, você ficou... Como é que foi no seu primeiro ultrassom, quando você viu a primeira batida do coração? O ultrassom foi ótimo também, foi de 2 para 3 meses. Eu ouvi o barulhinho do coração e era só a cabecinha e aquele corpinho assim, parecendo um sapinho, né? E eu também fiquei muito feliz sabendo que você estava saudável. Essa é a apreensão da mãe, é esse, saber se a criança está saudável. Mesmo a gente sofrendo, inclusive encontrei uma pessoa, ela me falou, não se preocupe, você pode estar morrendo, mas o seu bebê está ótimo, porque ele come e tudo que você come vai para ele. Então ele está ótimo, você está morrendo, mas ele não. Então, porque eu pensava que o bebê estava se sentindo mal como eu. Não, o bebê está super bem, é você que está se sentindo mal. Isso me deu uma boa alegria também. E aos 8 meses foi um tipo de um choque. Porque eu estava desesperada, porque eu só tive 2 ultrassons, o dos 2 meses e o dos 8 meses. E eu queria muito saber o sexo do bebê e não apareceu nada. Então eu só fui saber do sexo do bebê quando do nascimento. E como é que foi essa experiência? Tá, mas essa experiência foi assim, eu ficava pensando que eu tinha menino, porque a minha barriga era de menino. Então eu ficava olhando para a barriga e falava menino. Falava menina também, falava ou era Leonardo ou era Giovana. Falava com os dois, mas eu pensava que era o Leonardo. E eu falava mais com o Leonardo do que com a Giovana. E aí quando a Giovana nasceu, aí eu falei assim, veio a Giovana. Mas foi assim, muito estranho, porque eu tinha certeza que era Leonardo, não era Giovana. Sim, e por que você não conseguiu descobrir o sexo do bebê? Eu acho que quando é menino, é mais fácil de identificar o pipizinho. A menina fica mais turvo, então não é muito Ela nítido. fica com a perninha fechada, né? E não é só isso, é que a parte da menina, a genitália da menina é mais difícil de identificar. Do menino fica branquinho, aparece como se fosse um órgão mesmo. Da menina fica meio turvo. Entendi. Tá bom, mãe. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência de parto. A experiência de parto foi simplesmente horrível. Foi tão horrível que eu não quis ter mais filho. No seu caso foi cesárea ou normal? Foi cesárea, mas eu queria que fosse normal.
Então, todas as minhas dores foi de um parto normal. Às 2 da tarde, mais ou menos, do dia do seu nascimento, eu comecei a... Eu fui até o banheiro de novo e sangrou um pouquinho. E o médico falou, se você tiver corrimento escuro ou se sangrar, me liga e vai para o hospital, que deve ser o dia do nascimento, porque eu já estava mais ou menos na época do seu nascimento. Aí eu fui totalmente sem dor, só com aquele medinho de andar com o carro, tudo, né? Com medo de você cair. Muito inexperiente, né? Eu achava que só andando de carro você já iria nascer. E fui para o hospital, cheguei sem dor e sem nada. E fiquei na observação lá. Aí eu fiz a limpeza do intestino, fiz a depilação e fiquei na expectativa. Aí quando foi mais ou menos umas 6 da tarde, começou a doer. Aí eu já senti umas dores. A médica logo, eu cheguei mais ou menos umas 3 da tarde, e a médica me ligou. Ela falou assim, eu estou atendendo umas consultas, mas assim que eu terminar o expediente, eu vou até aí. E as enfermeiras do hospital, era um hospital conveniado, hospital de convênio. Elas me falaram, olha, toda vez que você sentir dor, você faz de acordo como se você fosse um cachorrinho, certo? Aí, toda vez que eu sentia aquela dorzinha, o cachorro. Deixa só interromper um minuto. Quanto tempo isso faz? Hoje eu tenho 33, né? É. Então vai fazer 34 anos a experiência de parto da minha mãe, tá, gente? Tá. Então, o que aconteceu? É uma dor interna tão forte. E apertava, assim. E apertava, era como se tivesse uma faca, assim, sendo enfiada de dentro para fora. Horrível. E aí, pressão baixa, dor, suadeira. E isso foi se intensificando. E quanto mais a dor se intensificava, mais atordoada ia ficando, e desesperada, e machucada. Aí quando quando eu já não estava aguentando mais, eu já pensei que eu já estivesse semi-morta, certo? A médica falou assim, a médica me fez toque umas 2, 3 vezes. A médica chegou umas 6 horas, até o seu nascimento às 10, a médica me fez toque umas 3 vezes. Doeu o exame de toque? Não, porque a dor era tão forte que qualquer coisa, mesmo que desse uma martelada de fora para dentro de mim, que eu não ia sentir. Eu já estava tão anestesiada de dor porque eu não tive nenhuma anestesia, era tudo dor mesmo. Então a dor mesmo que me anestesiou. Aí a médica falava, você chegou a 3 centímetros de dilatação, força, você precisa de 10. Força, 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 dor. Aí não passava dos 3 centímetros e já era 10 da noite. A médica pegou e tirou o líquido da minha placenta e falou assim, já está passando da hora, do nascimento da sua criança, nós vamos ter que fazer uma cesárea. Essas alturas eu pensei que eu já tivesse morrido, tivesse ressuscitado. Falei, então tá bom, doutora. Aí eles me levaram para a sala de parto. E tinha uma espelha bem grande em cima. E aí eles me deram uma RAC, que era uma anestesia na coluna. Doeu a RAC? Não. Eu tinha tanta dor que para mim podia até cortar meu braço que eu não ia sentir nada. Aí colocou essa RAC e me deu mais sonolenta. Já era noite, né? E me deu mais sonolência, mas eu ainda estava muito acordada. Aí eu vi, quando abriram, vi a minha barriga toda ensanguentada, tudo. Nossa, eles mostravam na época? Sim, dava pra ver a ainda? barriga toda ensanguentada. Ó, gente, como era diferente, uma hein? poça vermelha na minha barriga. Aí Minha mãe tá aqui chorando contando a experiência, porque ela tá relembrando tudo, gente. Ó. Aí o neném- O dela foi difícil. O meu, vocês viram meu relato de parto, né? Que foi normal, foi bem tranquilo, não senti dor nenhuma, graças a Deus, foi bem tranquilo. Mas olha o da minha mãe aí. Aí a médica, depois eu ficava meio sonolenta, e em volta, chegou na hora, a médica falou, Dalva, olha aqui, seu bebê é uma menina, ela é saudável e tá tudo bem com ela, agora você pode descansar. Aí eu olhei o bebezinho assim, vi que ela tava chorando, que ela tava bem, aí fechei os olhos.
como se tivesse morrido mesmo. Agora minha filha está viva, eu posso até já morrer já. Fechei os olhos e fui acordar só no outro dia, às 10 horas da manhã. Mais ou menos. Aí eu senti tanta dor que eu não conseguia mexer em nada, porque era aquele cortão na barriga. E hoje em dia, gente, só pausando um minuto, minha mãe, ela tem um corte bem grande, assim, aqui na região de baixo Na pelvis. na pelvis da vagina. Mas hoje em dia dizem que fazem um cortinho bem menor, né? Um corte que quase que talvez seja grande, mas eles fazem ficar pequeno o corte. Não tem mais aquele, não é tão dolorido como antigamente. A gente também não sabe como é que eles faziam, né? Antigamente devia ser um pouco pior do que hoje, porque as mulheres que tiveram cesárea comentam comigo que não dói nada, né? Só dói depois. Depois dói mesmo, é o que minha mãe tá falando. Mesmo no seu tempo existia parto sem dor, existia cesárea encomendada, existia tudo isso. Mas eu queria que fosse o mais normal possível. Eu queria que você nascesse o parto normal. E eu queria sentir todas as dores, porque faz parte. A gravidez é uma experiência maravilhosa e o parto também é uma experiência maravilhosa. Eu queria sentir tudo, eu não queria perder nada. Senti tudo, inclusive as dores. Aí o que aconteceu? No outro dia eu acordei e a enfermeira falou: aqui está seu bebê, venha dar de mamar, desça da cama para dar de mamar. Que dor para descer de mamar, para descer, não conseguia. Aí eu tive uma ajuda e era aquele negócio de andar bem devagar. Esse tempo de dor do seu pós-parto durou quanto tempo, essa dor da cesárea? Demora 15 a 20 dias para a dor maior desaparecer. Depois do 20º dia aí já fica praticamente tudo em ordem, porque a gente é muito jovem também, uma coisa. Mas para uma grávida já mais de idade, a cicatrização também é mais difícil. Por exemplo, uma grávida que tem problema de cicatrização, que tem problema de diabetes. Eu era uma jovenzinha, eu não tinha problema algum. Maior saúde do mundo. A única coisa que eu tinha era alergia. Então Então eu fiquei muito traumatizada. Eu fiquei tão traumatizada que quando a Giovana tinha mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, eu fui até o médico e falei: doutora, me esteriliza que eu não quero ficar grávida mais. E hoje a senhora já não pode mais ter filhos, porque já entrou na menopausa também, né? Aí ela falou pra mim: eu não posso te esterilizar, eu não vou fazer isso porque é antiético. Em determinado momento da sua vida você vai se arrepender disso que você está falando e você vai querer engravidar de novo. Eu falei assim: eu tenho certeza que eu não vou. Mas aí não discuti com a médica, não discuti pela ética, né? E falei pra mim: já que eu não quero o bebê, então eu que faço a prevenção. Tá, e qual é a prevenção que a senhora escolheu? A minha prevenção foi o DIU, porque existia muita gente que tinha problema de nervos por tomar anticoncepcional, que tinha problema de dor de cabeça, né? Então a gente sabia de muita gente que tinha problemas, efeitos colaterais muito grandes com os anticoncepcionais. Aí como a minha irmã mais velha já usava o DIU, com ela estava tudo bem, irmã de 10 anos mais velha, eu peguei e falei: eu também vou usar o DIU. Aí eu peguei esse DIU, porque eu falei: não é uma química nenhuma, a gente vai poder ter uma vida normal, né? Eu não vou precisar ficar tomando nenhuma porcaria oral. E eu usei esse DIU até o momento que eu quis engravidar de novo. Eu de verdade quis engravidar de novo, mas aí já era tarde demais, porque em 1992 eu tive um cisto grande no ovário direito e foi retirado meu ovário direito. E o meu ovário esquerdo era micropolicístico e eu fiquei estéril em 1992. Então, eu decidi que queria ter um outro bebê, foi mais ou menos em 1996. E aí já não dava mais, porque a senhora já tinha ficado estéril. Tá, e como é que foi a sua experiência sexual após a parto cesárea? Experiência sexual, como é que foi? Voltou aos poucos? Então, a experiência sexual é assim: depois do 8º mês você não pode ter nenhuma penetração, você só pode ter uma carícia externa. E depois dos 40 dias do nascimento do bebê também você não faz nada, você fica só com as carícias externas. Aí você pode devagar, com calma, depois do 40º dia,
começar a ter uma relação normal. É sempre uma dor, é sempre tudo muito dolorido, porque você ainda sente dores internas. Mas é uma coisa que vai passando, primeiro, segundo, terceiro mês vai diminuindo. Depois de um ano você já não sente mais nada. Certo. Então, com relação ao seu corpo, o seu corpo foi voltando depois de um ano também? Sua barriga, depois você teve? Se você teve alguma estria no corpo, como é que Então, foi? o certo de uma mulher de uma Gente, mulher, vou ter que dar um segundo na entrevista com a minha mãe aqui, porque o bebê fez cocô. Bom, gente, voltando aqui, né, porque o Valentim deu aí um intervalo. Minha mãe vai contar agora com relação ao corpo dela, como é que foi voltando depois da cesárea. Bom, então, o certo da gravidez é a mulher somente acrescentar 10 quilos ao peso normal. Então, por exemplo, uma mulher com 1,60 m, ela tem que pesar 60 quilos, certo? E chegar ao máximo até 70 quilos no final da gravidez. Depois do nascimento do bebê, ela gradativamente vai voltando até os 60 quilos. Se ela der de mamar, ela vai emagrecer assim, ó. Vai, prazo de 4 meses ela vai para 56 quilos. Quando ela engravidou, ela tinha 60. Aí ela vai para 56 quilos. Isso se ela fizer tudo certinho. Tá, e quando você engravidou, quantos quilos você pesava? Então, é assim, também tem uma outra coisa. Quando eu fui me casar, eu queria ficar bem bonitinha no vestido, eu fiz um regimezinho para ficar mais bonitinha, certo? Então, quando a gente emagrece, é mais fácil engravidar. Então, eu era meio gordinha quando eu tinha 22 anos. Eu tinha 56 quilos e eu tenho 1,53 m, então eu estava 3 quilos acima do meu peso. Aí o que aconteceu? Eu emagreci para 52 quilos, 53 e me engravidei. Isso não foi bom, me prejudicou também na hora da gravidez, porque o meu corpo estava fraquinho. Não é bom fazer regime para engravidar. Ajuda a engravidar, a pessoa engravida, mas depois sofre mais na hora da gestação. Então o certo é estar com o corpo em ordem, no peso certo, sem regime. Isso é que é o correto. Para mim, foi assim, eu já estava depois do regime, veio a gravidez, então eu terminei a minha gravidez com 63 quilos. Tá, e seu corpo foi voltando quando? Aí foi Depois voltando. de quanto tempo? Foi voltando gradativamente. Quando eu me lembro bem, porque eu voltei a trabalhar quando a Giovana tinha 7 meses. Eu dei de mamar até os 4 meses. E eu fui emagrecendo. E eu sempre fui gordinha, como eu falei. Então a gravidez me emagreceu. E eu estava pesando 46 quilos quando a Giovana tinha 7 meses e eu voltei a trabalhar. Perdeu 10 quilos, então. Eu estava mais magrinha do que eu estou hoje. Então eu estava com 63, né? Eu fui para 46. Ok, e com quanto tempo Então seu... eu emagreci 17 quilos. Tá, mãe, a senhora emagreceu 7 quilos. 17 quilos, mas aí o que acontece? Você volta ao seu ritmo normal, depois de um ano, eu já estava dos 46, eu fui para 56 de novo. Ganhei 10 quilos em um ano. Tá, você teve estria na sua gestação? Não tive estrias. Eu tive um pouquinho de estrias na barriga e demorou bastante para desaparecer. Eu acho que demorou aí uns 5, 6 anos para desaparecer. Tá, e depois e a barriga depois do parto demora quanto tempo para sumir? Ó, Valentim. A barriga depois do parto depende muito da mulher. O que não pode fazer Mãe, essa é a sua experiência, mãe. colocar essa cinta aí. Isso daí eu nunca coloquei, eu acho errado. Se eu tivesse feito a minha abdominal, eu iria perder a barriga mais cedo. No meu caso, eu não fiz abdominal e eu tive barriguinha grande até a Giovana ter uns 15 anos, mais ou menos.
Tá, Só então agora sua que eu barriga voltou depois de mais ou menos um ano, É, né? isso porque eu tava continuei gordinha. Então, quando a gente continua gordinha, a gente não perde a barriga. A gente só perde a barriga fazendo abdominal ou emagrecendo. Ok, então. Deixa eu te perguntar, quais os cuidados que você recomenda para as futuras mamães gestantes após o parto? O que você fez? Você passou algum tipo de creme? Usou algum sabão diferente do normal? O que eu aconselho para todas as mamães pós-parto é tomar sol na barriga e no corpo todo. Tomar bastante água, fazer exercício físico e se alimentar bem. E no caso, no caso da senhora foi cesárea, né? Então, o que a senhora aconselha? O que a senhora aconselha em relação a... Valentim, deixa a mamãe falar, filha. Deixa a mamãe falar, amor. O que a senhora aconselha em relação à cicatrização dos pontos da cesárea? A cicatrização dos pontos da cesárea também é uma coisa clara. Quando vai tomar banho, passa bastante sabão nos pontos e enxágua direitinho sem tocar muito, certo? Nada mais. É sabão para não infeccionar, para não ficar sempre bem esterilizado. Nada de curativo, nada de nada. É só realmente a higiene e o sabão para matar a inflamação. A inflamação, né? Então tá bom, mãe. Tem mais alguma informação que você gostaria de passar referente ao parto? Ao pós-parto? Desde antes da concepção, desde quando você está escolhendo seu parceiro e aquele que vai ser o pai do seu filho, procura ser sempre muito feliz, sempre ter os melhores pensamentos e curtir todos os momentos, ser feliz. Escolha o pai correto. Claro que a gente não pode acertar direito. A gente escolhe, mas às vezes dá errado. Mas procurar o pai certo e curtir cada momento, ser feliz, amar o bebê. A partir da hora que você vê o pai dele pela primeira vez, da criança, o pai dela, e amar sempre, amar o pai da criança e a criança. E uma isso que você tem que pergunta, fazer. a senhora voltou a trabalhar com 7 meses, né? Então, do 0 aos 7 meses, as dificuldades que você teve em relação a cuidar do bebê, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Você teve ajuda? Como é que foi? Eu sou no tempo que as mães, as avós participavam muito da vida da gente. Então era quase que uma tradição que a vovó que acompanhasse cair o umbiguinho, que a vovó desse o primeiro banho, que a vovó cuidasse os primeiros 15 dias. Comigo não foi diferente. A minha mãe morava na mesma rua e aquilo que eu mais queria é que ela cuidasse da Giovana. E ela cuidou, foi maravilhoso, cuidou de mim também, fez papinha pra mim, tudo, porque eu tava de cama, tinha problema para me mexer por causa da cesárea, não pode pegar peso, nada, né? Também do tempo que a gente lavava a fralda, tudo na mão, então minha mãe me ajudou muito, minha sogra também me ajudou muito, e isso daí, e também na força, né? Naquele apoio de dar um conselho, comigo foi assim, faz desse jeito. Isso daí dá muita segurança pra gente os primeiros meses. E é claro, acompanhamento médico, ela tomou todas as vacinas, eu fui ao médico a partir do 0 do nascimento, né? Do pré-natal todo. Então, o primeiro filho é assim mesmo, tudo é uma grande novidade, a gente sofre muito, não dorme, tem muita preocupação. Mas vai passando, e quando a criança começa a comer, que você percebe que ela já está mais independente, vai com outras pessoas, já não precisa mais tanto de você, já não está mais mamando no peito, aí você já começa a pensar, agora é a hora de ganhar dinheiro, a hora de ganhar dinheiro para poder cuidar da criança, comprar o que a criança precisa e tudo. Tá bom, Então, mãe, então. é isso. Tá, gente, vou agradecer minha mãe, obrigada, mãe. E assim, quando eu puder, gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como é que foi a minha rotina sozinha cuidando do bebê. Porque minha mãe, né, não mora perto de mim, então foi mais difícil, eu tive que me virar sozinha. E no caso da minha mãe, você viu, foi um pouco mais fácil, ela teve ajuda da minha avó, da minha outra avó, da materna, da paterna, então foi bem mais fácil cuidar do bebê. Mas quando a gente cuida sozinha é um pouco mais difícil e eu venho relatar isso pra vocês num futuro vídeo.
tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até lá. Até. Obrigada, mãe. Ficou maravilhoso. Amor, como é que eu paro aqui?